Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui nos adequando, né, a essa nova modalidade de ensino. Confesso para vocês que não tenho alguma experiência, algum contato com o ensino à distância. Fiz alguns cursos, mas pô-lo na prática assim, ainda mais nessa necessidade, é muita novidade para nós. Mas de qualquer forma nós vamos tentar, para não pararmos, né, o ensino, o conteúdo. Nós vamos procurar passar algumas matérias, dando continuidade ao que nós começamos no primeiro bimestre. Vamos continuar a estudar sobre o Estado e a partir de agora nós vamos ver o que constitui, o que compõe o Estado. Mas antes disso, eu quero fazer uma pequena recordação do que nós vimos. O Estado é o que eu gosto de chamar do mal necessário, né? Imagine vocês, e a gente vai conseguir dar um exemplo bem interessante. Nós estamos passando por um momento que ninguém nunca imaginou que acontecesse. Claro, guardadas as devidas proporções, se nós analisarmos aqueles exemplos que eu coloco para vocês do Walking Dead, de um Estado sem Estado, de uma confusão, né? Nós estamos no limite para que isso ocorra, né? Tem alguns países da Europa, como a Itália, por exemplo, onde o problema com o vírus está sendo bem intenso. Realmente é um teste de fogo para o Estado. Confesso que eu não sei se o Estado brasileiro conseguiria fazer frente a essa situação. Mas o Estado ele é um mal necessário, mas se nós não tivéssemos o mínimo de controle, o mínimo de norma, imagina a confusão que nós estaríamos metidos nelas nesses dias, né? Nós temos visto que o ente municipal, estado, nível de estado mesmo, estadual e federal, cada um dentro da sua esfera de atribuição tem feito a sua parte, no sentido de delimitar regras, de ditar normas, né, para que nós consigamos passar por esse período difícil, né? Aí o Estado vai e estabelece que nós não podemos nos reunir em determinados locais, reuniões de um porte maior. Aí em Sabará, por exemplo, as igrejas não estão podendo funcionar, aqui em Belo Horizonte ainda estão. Locais de aglomeração foi proibido, porque seriam locais bem propensos a que o vírus se propague com mais facilidade. Então o Estado fez essa intervenção. Pode chegar um tempo que o Estado tenha que fazer uma intervenção no sentido de determinar o que nós podemos comprar. Você vai poder comprar isso, poder comprar aquilo. Se houver uma mínima perspectiva de desabastecimento nos mercados, o Estado vai ter que intervir. Porque muita gente vê essa situação, se desespera, compra o mercado inteiro, vai outro para comprar, não encontra nada. Nós temos visto na televisão situações desse tipo. Então o Estado, ele se coloca como aquele que vai organizar essa vida em sociedade, porque a gente aprendeu que começamos lá numa sociedade. O homem é um ser social, é um ser político, ele se reúne com outros homens. Essa reunião de vários homens com interesses comuns, né, com perspectivas comuns, fez com que eles se unissem e formassem sociedades. As sociedades cresceram, viraram famílias, né, cresceram, depois se transformaram em comunidade e por fim estados. Os estados então nós podemos considerá-los como as mais complexas formas de organizações sociais que nós temos, né? Nós costumamos desmistificá-lo até para entendê-lo, para entender o seu funcionamento, mas o Estado é extremamente complexo, né? Eu ouso dizer para você, sem querer te desanimar, se estiver achando o nosso assunto aqui muito chato, eu ouso te dizer que verdadeiramente você vai passar todo o tempo seu aqui na faculdade ouvindo falar sobre o Estado. Tamanha a complexidade, tamanho a perspectiva de normas, de coisas afetas a ele que nós deparamos. Nós vamos formar, ainda vamos continuar estudando e aprendemos mais sobre o Estado. Mas é interessante que o Estado ele surge para o homem e não o homem surge para o Estado. Nós sabemos que o homem surgiu primeiro. Qualquer que seja a corrente teológica, a corrente de biologia, enfim, de história que nós queremos acreditar,
o homem vai surgir primeiro. Posteriormente, ele se reúne em grupos, em sociedades e acaba por haver a partir daí uma evolução para a formação de um ser estatal. Alguém que cuidasse, né, do todo, alguém que organizasse aquele convívio, né? O Estado, então, ele vem para delimitar, para criar regras, para impor normas, para impor situações para que os homens pudessem viver a sua vida de uma forma mais possível dentro dessa sociedade. O Estado, então, o termo ele vem do latim status, e que quer dizer ordem. Então, o Estado ele vem para pôr ordem numa casa, né? Para delimitar até onde eu posso ir, o que eu posso fazer sem que afete o direito de quem está próximo de mim, né? É aí que a gente ouve a expressão, o meu direito ele vai até onde começa o direito de uma outra pessoa. Na história da humanidade, então, nós vamos acompanhando o desenvolvimento do Estado. Ele surge depois na Grécia Antiga, ao polis, aos civitas em Roma, depois ao desenvolvimento estatal na Idade Moderna, quando Maquiavel cita pela primeira vez o termo Estado no livro O Príncipe, quando ele fala que todos os estados, todos os domínios que tiverem e têm poder sobre os homens, são estados e são estados e são ou repúblicas ou principados. Daí a primeira referência ao Estado que nós encontramos na literatura moderna. Mas o motivo da nossa aula de hoje é falarmos de elementos e características do Estado. Vou baixar o celular aqui que tem gente me perturbando. Elementos e características do Estado. Nós vamos ver que, na realidade, o Estado ele é composto por povo, território e governo. Qualquer Estado, para que exista, obrigatoriamente tem que ter povo, território e governo. O povo é o elemento humano do Estado. O povo somos nós, né, que vivemos num Estado. Na realidade, o ente humano, a população que compõe o povo daquele Estado. A nossa Constituição, no artigo 1º, olha que interessante o que ele fala. Ele fala que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e se fundamenta na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, e no parágrafo único fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Ou seja, nós somos, na realidade, os detentores do poder. Você tem que entender aqui que o povo, que eu e que você somos a parte mais importante do Estado. Por mais que a nossa visão de Estado, a nossa visão de direção estatal, a gente pensa logo em alguém de gravata que fica nos gabinetes em Brasília, lá na cidade administrativa, aqui em Belo Horizonte ou no gabinete da prefeitura, que eles é que são o Estado. Mas não. A gente vai ver aqui que, na realidade, nós somos a parte mais importante do Estado. Até porque tais pessoas, os dirigentes políticos do nosso país, quer seja em qualquer dos âmbitos de esfera governamentais, eles estão lá porque foram colocados por nós, o povo. Nós detemos a cidadania. A cidadania é o quê? É o poder que eu e você temos para colocar os nossos representantes para exercer o poder através de nós, né? Por isso que esse ano é um ano de eleição e agora vocês, operadores de direito, pessoas já esclarecidas, começam a ver a sociedade, a vida de uma forma diferente, precisam desde já serem comprometidos com o tempo de mudança. Votar consciente, votar em pessoas capazes, capacitadas, né? Houve um tempo em que o voto, e ainda há, tá? Eu falei houve só para te deixar mais tranquilo, mas ainda há a situação de as pessoas trocarem o voto por uma cesta básica, 10 litros de gasolina, uma telha, já que muita gente perdeu telha, perdeu casa, aí eu vou trocar meu voto, eu vou ganhar 50, né? Depois nós vamos ter qual moral
qual condição de cobrar esse político, né? É muito fácil nós apontarmos, a política eu não quero nem saber, não quero me envolver com política, mas às vezes nós lavamos as mãos, e nós temos lavado as mãos à medida que nós não escolhemos as pessoas certas para nos representar. Vote com consciência. Pode ser que o seu candidato nem se eleja, mas você vai ter com a consciência tranquilo que dentro da sua perspectiva você escolheu a melhor pessoa para te representar. E esse exercício dessa representação é o segredo, é o ápice, né? É o suprassumo da democracia. Eu e você, povo, somos de fato quem detemos o poder para escolher quem vai nos representar. O povo, então, é esse contingente humano que habita numa circunscrição do Estado. Não é? Nós podemos ser contados, contabilizados. Né? As pessoas que moram em determinado período numa área física do Estado. Nós temos um sentido qualitativo, aritmético. O Estado ele sabe, por exemplo, que em Minas Gerais a população o povo é de 20 milhões de pessoas, Sabará 200 mil, Belo Horizonte 3 milhões, e aí vai, né? Porque nós temos essa relação numérica, a população é medida de forma numérica. E o segundo elemento do Estado é o território. O território nada mais é do que essa delimitação física do Estado. Não é? O Estado, para existir, ele precisa de ser dotado de uma representação física, de um ambiente espacial. No caso aqui, o mapa do Brasil. O território do Brasil é a circunscrição do mapa. Então, a soberania do Brasil ela é exercida dentro desse território delimitado pelo mapa. Né? E é interessante que nós vamos ver no decorrer do nosso curso de Direito que existem dentro do nosso território pequenas áreas que pertencem na realidade a outros estados. Eu estou me referindo dentro do direito internacional às embaixadas e consulados. Por exemplo, existe aqui no Brasil prédios ou casas, lá em Brasília é muito comum casas que são representações diplomáticas de outros países. Né? Em que pese elas estarem aqui dentro do nosso território, o Brasil não tem qualquer tipo de autonomia em relação, ou soberania em relação àquele imóvel, àquela propriedade. Da mesma forma, o Brasil ele tem pequenas representações nos países com os quais ele mantém relação diplomática. E a regra é essa: aquela casa, aquela parte, mesmo que sendo dentro de um outro território, ela pertence ao território daquele país que ela representa. Então o território ele se compõe, é o espaço que representa onde o Estado vai exercer a sua democracia e seu governo. Né? E a dimensão física desse território é o espaço territorial, que é representado pelo mapa, o solo, o subsolo, a parte fluvial, os rios, os lagos, a parte de espaço marítimo, o mar territorial, o espaço aéreo, né? Todas essas áreas vinculadas ao nosso território, elas fazem parte do componente estatal, fazem parte do nosso Estado. E é muito importante nós entendermos que dentro desse território, dentro dessa área territorial do Brasil, nenhum outro Estado exerce a soberania aqui dentro. O Brasil hoje mantém boas relações com os Estados Unidos, que seja, não tem problema algum, mas nós temos representação e soberania dentro do nosso território. Um outro exemplo, tem países extremamente pobres lá na África, por exemplo, a Etiópia. A gente ouve falar muito e vê as fotos daquelas aquelas crianças desnutridas. Por mais pobre, por menos condições que aquele Estado tenha de, inclusive, se manter e cuidar dos seus, ele tem a soberania de fazer o que bem quiser dentro do seu território. Nenhum outro país pode intervir ali dentro, porque o Estado da Etiópia ele é soberano em relação às suas decisões. Né? E por fim nós temos o governo. Então compõe o Estado, o povo, o território, o governo. O governo é a parte diretiva que cuida da administração dos negócios daquele Estado. Né? A parte política que administra, no caso um país democrático como o nosso, nós, povo, é quem encaminhamos os políticos, os líderes políticos.
Mas além dos líderes políticos, que são as pessoas que estão à frente da administração do Estado, como por exemplo o presidente, os deputados, né? O governador, os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores que são eleitos por nós, eles estão ali para cuidar, para administrar os bens, gerir os recursos do governo, para promover, né, uma boa condição para que nós, cidadãos, para que nós, povo, estejamos bem cuidados, para que o território daquele estado esteja bem cuidado. Nós vamos ver no trabalho, especialmente sobre a questão da divisão dos poderes, né? Que Montesquieu vem com a teoria da repartição dos poderes. Então a gente vai ver que o Estado executivo tem uma parte que ele faz, uma responsabilidade, o legislativo a mesma coisa e o judiciário a mesma coisa, não é? Entendeu-se necessário, tamanha a complexidade do Estado, que houvesse uma repartição de poderes. Cada um exerce uma determinada organização estatal, não é? O poder político, então, que é o governo, ele vem para administrar as questões do Estado. Nós fazemos parte do Estado, mas nós permitimos que as pessoas o administrem por nós. E essa administração, ela é feita com energia e com força coercitiva. O Estado detém força coercitiva sobre nós, né? O Estado está determinando: não fiquem reunidos em grupos porque estamos passando por um momento difícil, permaneça em quarentena na sua casa, faça quase que um exílio social, né? Fique quieto, porque é um período de propagação de um vírus que ninguém sabe onde vai dar. O Estado delimitando isso aí. As empresas parem de funcionar, as escolas parem de ter aula, não é? O Estado, ele vem como uma forma impositiva, determinando que nós façamos isso, né? Aí nesse caso nós não temos escolha. Nós não podíamos estar aí na faculdade dando aula, porque o Estado, o ente municipal, determinou, depois o estadual, e eu acredito que bem breve o federal vai determinar também, que nós não podemos ter reuniões, e a aula ela pode se entender assim, no qual haja aglomeração de pessoas, porque o risco de contágio do coronavírus é muito intenso, né? Então o Estado, ele exerce esse poder de soberania. O governo, então, é o exercício desse poder supremo do Estado, né? Nós, maioria, detemos o poder, mas escolhemos pessoas para administrar o Estado em nosso nome. Então a aula de hoje seria basicamente para nós vermos que o Estado, ele se compõe de povo, território e governo. São os seus elementos constitutivos, né? Eu quero agradecer vocês, quero mais uma vez desejar que se cuidem, que fiquem aí em quarentena, que não fiquem de bobeira, né? Porque o risco é real, iminente, né? Daria até o título de um filme. Muito obrigado, nos vemos aí depois.